Muito bem, vamos começar aqui então a nossa entrevista com esse grande amigo aqui, Edson. Primeiramente, obrigado, Amigo tá? mesmo, né? Amigo mesmo, tá? Salve Wilson Rodrigues, meu irmão. Exatamente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de você estar aqui e dar essa moral pra gente. Acho que é isso. Eu Obrigado. agradeço de coração. O Edson dispensa. E você sabe que eu falando com você, não tem jeito aqui, eu até me emociona. Eu tô vendo teu pai, cara. Você, se tiver o pessoal na rua aí, encontrando a mãe dele, falou, ele é filho do Wilson. Parabéns. É mesmo. Tem uma família abençoada que eu aprendi muito com teu pai. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Obrigado. Te agradeço aí por receber a gente aqui no seu escritório. Né? O Edson, que hoje já cuida muito aí de alguns atletas, a gente vai falar sobre isso aqui. Isso. Né? Alguns atletas, tem atleta de Matão, tem atleta de Araraquara, tem atleta de todo lado, inclusive um treinador aí. Aí a gente pode falar o nome, tudo. Temos um treinador aí maravilhoso, Dorival Júnior, do qual o Edson, além de ser cunhado, isso, né? A gente não mistura, empresário. né? É o profissional, é isso. Não mistura. 35 anos. Só isso, só. Só. Olha que maravilha. Nós vamos chegar lá. Isso, vamos lá. Então, Edson, o que eu queria ver com você, a nossa primeira pergunta aqui é a seguinte. Como que o Edson começou? Aonde que o Edson começou? Como é que foi até você entrar no esporte e chegar até o dia de hoje, Edson? A história, assim, ela é um pouquinho enorme, mas vamos reduzir. Eu sou filho de Araraquara e meu pai, quando eu tinha meus 12, 13 anos, ele foi diretor da Ferroviária, da antiga Associação Ferroviária de Esportes, né? Tricampeão do interior e tudo, uma fase assim. Então eu acompanhei muito, eu viajava com a delegação, quando ele era chefe da delegação, eu viajava junto. Porque muitos acham que eu entrei no futebol por causa do Dorival Júnior. Né? Claro que existe um contexto, com ele concretizou mais que a irmã começa a namorar, inclusive ela não queria eu botar programa de esporte, tira dessa televisão. A hora que ela começa a namorar o Júnior, ela fica no radinho e fala, o que você está vendo aí? Você não gosta de futebol? Então, que era Júnior, não Dorival. Era o Júnior, exato. Então, meu pai como diretor de futebol, eu com meus 12, 13 anos, eu comecei a prestigiar, né? E aí depois vem na época já estamos aí avançando, sem Dorival, sem nada, né? Estou com 16, 17 anos e tal. Vai uma pessoa estudar com a minha irmã gêmea em casa, falou, Edson, Eliana, convida ele para fazer um desfile. Olha só. Começou com E aí existiu preconceito na época. Quando minha irmã falou, olha, pessoal da loja aí, tal, que era a loja Velmar, inclusive o irmão dela foi presidente da Ferroviária há muito tempo, o Juninho, o Elson Alves, né, um grande empresário, e médico e presidente da Ferroviária. Aí minha irmã convidou, falei, não, isso não é para mim não, e tal. Aí meus amigos que desfilavam falaram assim, vem para cá que tem umas meninas bonitas pra gente ir. E aí eu fui para ver como era, e eu gostei, tudo que eu gosto, eu profissionalizo. Aí me profissionalizei, fui para tirar o DRT pelo Senac e acabei dentro da história toda entrando na engenharia, sou engenheiro civil. E na engenharia eu precisava bancar meus estudos, né? Sim. Fiz o crédito educativo, então eu tinha engenharia de dia, à noite eu dava os cursos de modelo pelo Senac, profissional. E fora o meu trabalho, que eu fazia desde showroom, com várias lojas, produzia desfile. Um dia na prova de aula de cálculo, eu estava com a minha planilha no fundo, que eu tinha que montar um desfile para a cidade e para o Senac. O professor de cálculo, Flávio, passou e falou assim, escuta, o que é isso aqui? Porque eu sempre tive minha atitude e personalidade que aprendi com meu pai. Ele falou assim, eu não posso te dar nada, você vai lá, o mínimo não você já tem, isso é bacana. Sim. Né? Aí ele falou assim, o que é isso aí? Eu falei, eu estou montando o meu desfile de produção, tal. Mas isso aqui é engenharia. Eu falei, não, eu preciso montar isso aqui, ganhar meu dinheiro e pagar a faculdade que era particular para você poder receber seu salário. Eu falei, deixa quieto. E foi embora. Então, virou uma coisa muito séria. Quando eu termino a faculdade que eu achei que ia exercer, eu já queria largar no terceiro ano porque eu vi que não era... Eu sempre gostei de pessoas.
Aí eu me formo e venho o Senac de Campinas para coordenar moda e beleza no Senac de Campinas. E eu vou com isso e ponho o diploma e guardo. Aí em Campinas eu produzi um monte de coisa lá, os cursos, tudo, mas eu fiquei 1 ano e meio, por quê? Porque São Paulo eu estava agenciado como modelo, me convidava muito para os trabalhos. Aí de Campinas eu falei, não, não é aqui. Aí eu fui para São Paulo. Quando eu vou para São Paulo, eu entro numa produtora e faço comerciais, fiz figuração em novela, Fera Radical, Tarcísio e Glória. Isso você não sabia, né? Não sabia disso. É isso aí. É. Eu fui fazer, depois da engenharia, eu fui fazer escola Macunaíma, porque eu sempre fui atrás não do dinheiro, mas do negócio. Eu via, né? Aqui está do lado a sua noiva, que foi modelo, a Beatriz. Depois a gente dá um gancho para ela aí. Exatamente. E ela sabe disso. Eu fazia os comerciais, então assim, eu estou dando tudo como orientação. Eu ia e recebia um cachê, por exemplo, R$1.000. Mas o cara que falava no comercial, que era o primeiro plano, recebia 5.000. E aí uma produtora que eu fazia muito CIA, a Marie Claire, falou, faz escola de teatro. E eu fui fazer, por quê? Para o meu cachê virar, por exemplo, 5.000. Sim. Morava em São Paulo, né? Eu tinha que pagar minhas contas. Sim. Então, eu profissionalizei. E tudo isso também, vou te falar a verdade, eu comecei, quando eu desfilei, era tímido. Aí foi legal porque, né, aí para desfilar andava, parecia um robô. Depois fui me soltando, ensinei muitas pessoas, então. E dentro disso, eu tô na moda. O Júnior, que já era meu cunhado, que é o Dorival Júnior, ele chega em 88 para jogar no Palmeiras. Certo. Eu falei, Júnior, você tem que chegar com o Juan Figuer, que era o empresário de nome do país. Era o cara do momento. É. Ele falou, pô, mas não fui. Ele foi, fechou o Palmeiras e começou. Aí eu volto para Araraquara, estou em São Paulo, voltei para Araraquara, enfim. E aí quando eu voltei, na realidade, eu tive um primeiro casamento e fui trabalhar como engenheiro, que eu falei, vixe, todo dia 10 eu preciso. Aquela história que a gente não tem, queria até passar isso, a gente não tem educação financeira na escola. Isso aí eu ouço muito e vejo, né, sobre os mentores, o Pablo Marçal, sou um cara que admiro, e ele fala muito isso, é a pura verdade. A gente vem de um conceito de pai e de mãe, que é a sua sogra está aqui, Sim. E não é falando dela, mas a gente vem igual teu pai dá regra, tudo, que eles querem dar para a gente a segurança na vida. E quando você tem a segurança na sua vida, no subconsciente você cria o medo. Aí eu vou arriscar e não arrisca. Eu vou fazer e não faço. Fica naquela segurança. Então, é por isso que eu admiro as pessoas hoje, esses jovens aí, que têm um conhecimento hoje com 30, 20 anos, que é muito bacana. Por quê? Porque a gente nós éramos muito criados com tudo, ó, não pode, olha, cuidado, ó, se você terminar sua faculdade, sem desfazer de prefeitura ou um órgão, presta um concurso público. Era isso? E você está seguro, aí você tem o sonho da casa própria e aí a aposentadoria. Quando você aposenta, você não paga o plano de saúde. Não consegue pagar. Não consegue. Então, essa parte, eu fui para engenharia, porque era um primeiro casamento, um negócio seguro. E não vou falar ainda bem, mas durou só 1 ano e meio. 1 ano e meio na engenharia. 2 anos na engenharia e 1 ano e meio casado. Aí eu falei, isso não vai dar certo, nem o primeiro casamento e nem a engenharia. Aí o primeiro casamento eu resolvi. Falei, nós vamos separar e eu acho muito melhor você que a noiva, a gente tem que ser verdadeiro e o sentimento. Ó, não deu certo, senta e fala, olha, toca a sua vida, eu vou tocar a minha. Eu não tinha filho. Não, vamos colocar filho para salvar casamento. Não salva casamento, meu ponto de vista. Aí, conclusão. Eu fui lá e também vi uma coisa. Eu fui para uma obra que era lá em Segredo, que era uma usina, e fui com o presidente da empresa. E aí eu estou na parte financeira e do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Sim, perfeito. Eu falei, Pedrinho, eu estou indo lá eu tenho muito pouco tempo sobre usina, não tinha conhecimento. Não, mas vai para ver a parte comercial com o Dr. Ferrão e tal. E aí eu fui lá em Curitiba e lá tem o Madalosso, que é um bairro maravilhoso, você se não conhece vai, que é massa e tal. Eu falei, eu vou dar um porre de vinho nesse cara
e vou descobrir como que é a história dele, né? Porque ele era professor da Universidade do Rio, 40 anos de empresa. E aí eu lá com ele e tal, ele foi falar de mulheres, do casamento, e a gente tal. Eu falei, doutor Ferrão, curiosidade, hoje eu estou aí, estou feliz na empresa, quanto o senhor ganha? Ele abriu. Não lembro o valor dele, 40 anos, falei, não vou ficar nisso aqui não. Eu já não estava muito feliz, porque não na engenharia, a engenharia é maravilhosa, tal. Hoje eu tenho até o lance assim, sou empreendedor em alguma coisa na engenharia, mas não cuido de peão, né? A gente compra um lote, enfim. Empreende no mercado. Isso, Aí eu voltei, liguei para minha mãe. Falei, mãe, deixa eu falar, estou voltando para Araraquara. Ela estava mudando de casa, não entrega essa casa, eu banco o aluguel. A senhora sabe que eu divorciei e estou largando a engenharia. Ela falou, meu filho... Desesperou. Como tal? Eu falei, eu vou voltar e vou trabalhar com moda e montar minha agência de modelo, minha escola de modelo. Mas, meu Deus, e amanhã? Eu falei, não, mãe, não acaba nunca. As meninas e os meninos de 12, 14 anos sempre vão produzir filhos e sempre vão buscar a escola. E aí eu falei, a senhora quer um filho de 35 anos que seja infartado fazendo o que não gosta? Ou a senhora quer ver o saudável? Eu posso amanhã não ter nada, mas eu quero estar feliz. Exato. Então, o que eu posso passar nesse vídeo para você, assim, nessa nossa bate-papo não precisa ser o melhor. Não é assim, eu sou o melhor, não, faça o seu melhor do seu melhor. E aí e fazer o que gosta. Perfeito. Quando você faz o que gosta, eu hoje estou com 68 anos, estou aqui com o maior prazer, venho trabalhar com prazer. Eu não trabalho, eu me divirto. Porque quando você faz o que você gosta, você se diverte. Então isso acabou eu voltando e montando minha agência. Ou melhor, montando meus cursos, tal. Não caso mais, conheço uma moça chamada Sandra Tobel, de Bitinga. Nunca fui para Nova Europa, e nem ela veio num concurso, que eu fui lá até para dar umas paqueradas, estava divorciada, numa outra lá, tal. E aí a amiga chega e fala, fica com o Edson batendo papo. E são 32 anos batendo papo com ela. Hoje a minha esposa maravilhosa, uma bênção, a família dela, o pai dela, a mãe, aprendi, né, com toda a educação que meu pai deu. E aí a gente junta, ela é professora de física e matemática, eu engenheiro sem exercer, eu falei, olha, deixa eu te falar, dia 10 você recebe o seu salário. Eu sou um cara que se a gente arriscar, eu não tenho salário. Um mês pode ser 1.000, outro 2, outro 10, se acreditar no... A vida de empreendedor. No pacote. Ela falou, não, vamos embora. E foi interessante, a gente, quando casou, nós fizemos uma recepção, porque o que ela tinha de amigo e eu amigo, nós fizemos para 20, 18 pessoas. Fizemos nossa recepção, viajamos e voltamos e montamos nossa agência. Vendendo almoço para comprar janta. E aí as pessoas em Araraquara, mas você vai montar a agência? Aí eu já tinha um nome, Edson Codor, na produção dos desfiles. Então, quando eu lançava curso, aí eu fazia o lance do marketing. Eu pegava patrocínio, ia na Jovem Pan, Rádio Cultura, porque, por exemplo, a Band era um público do pagode, não é o perfil de modelo. Você tem que ir muito nessa sintonia. Certo. E nos cursos nossos, a gente já lançava com 100 e poucas pessoas, onde já pagava o custo, e a Sandra dava aula de manhã, à tarde e vinha na agência. Quando passou 3 anos, ela veio junto. E dentro disso, eu no futebol, o Dorival, o Júnior jogando, tal. Chegou um dia, ele em 95, ele falou, vou renovar com a Parmalat, que era o Juventude. Ele foi para o Juventude, na época que chegou o Vanderlei na Parmalat, agora vai entrando no futebol. Aí ele pegou e falou assim, Edson, eu vou lá ele teve em Araraquara, eu vou renovar lá, vamos comigo? Você lembrou dele chegando no Palmeiras que eu contei? Sim. Eu falei, porque eu já estava negociando minha agência, as coisas, tudo, eu falei, eu vou com uma condição. Quanto você quer ganhar? Eu quero X, eu vou pedir 2X. Você é louco? Eu falei, não, vou pedir 2X. E vamos fechar. Só que você não abre a boca. Você vai sentar como tal. O Brunoro, que é meu amigo, ele vai criticar porque está indo com o cunhado. E aí, a hora que ele falar, eu já sei que eu vou falar, tal. Aí nós fomos de Araraquara fazer um bate e volta. Ele estava aqui em férias, lá no Juventude, Caxias, lembra? Caxias. Foi campeão, subiu para a Série A.
Aí eu fui para a mesa, começou a negociação assim. O Bruno falou, você trouxe o cunhado? Eu falei, amigo, eu não sou cunhado, sou empresário. Hoje o nosso assunto... E assim, né? Ele deu risada, brincou. Aí, nós estamos pensando isso. Eu falei, é pouco. Ele falou, vai começar? Eu falei, não, deixa eu te passar. Ele foi campeão, ele foi líder. Série B para Série A, a cota do Juventude aumentou, porque os valores tal. Ele falou, vocês estão muito nervosos. Vão dormir aí num flat e vocês voltam amanhã cedo calmo. E eu gostei que eu aprendi o de manhã, depois vou passar aqui para você o porquê de manhã. Eu falei, não, você também vai dormir calmo e vem amanhã mais animada para poder também negociar. Enfim, continuei mantendo o dobro. E aí nós saímos de lá no outro dia, eu lembro que a gente até para dormir não levamos nada, pegamos escova de dente, não sei o que tal, para... Chegou no outro dia, 10 horas da manhã na Parmalat. Conclusão, nós fechamos com 90% a mais. Uau! Aí eu falei, e até para o Júnior, eu vou para uma condição, eu não quero nem ganhar nada, eu quero entrar. E realmente não ganhei, feliz com ele, feliz por ele, e tal. E voltamos nisso. Aí quando voltei eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, pô, negócio que 95. Mosquitinho fui lá, picou. Falei, pô, seria legal. Mas aí, cara, jogador, eu não conheço tudo, né? Eu era muito conhecido na moda, na realidade, produzindo tudo. E eu tô aí acompanhando a Ferroviária. E tá. Quando chega, aí vai entrar a tua cidade. Quando chega em 98, é isso? A Sandra dava aula no Culturato e falou, o Lucas Polito pediu para você ver ele, que é um menino que foi volante da Ferroviária. Falei, Sandra, eu não vou mexer com isso. Eu já tentei lá na Matonense, quando o Dorival até subiu a Matonense. Já tomei 3 calotes de 3 jogadores, não quero mexer com isso. E vai. Aí eu fiquei pensando, para quem acredita, falei, Deus está me mandando ir. Colocou na mão de Deus. Isso. Aí eu fui, assisti um amistoso, acho que estava eu e mais uns 3. Era um jogo contra a Portuguesa, campeonato sub-20. E eu vi um baixinho, 1,61 m, Fernandinho da cidade de Matão. Eu disse Fernando Amado. Queremos você aqui, Fernandinho. Filho do... Qual o apelido do pai? Casquinha. Aquela família é uma benção para mim. Casquinha. E aí eu voltei para Sandra. O que você achou do Lucas Polito? Falei, e bom jogador o Lucas, ele até... Deus que o tem, ele teve um acidente e acabou falecendo depois de 7, 6 anos aí. Falei, Sandra, eu acho que Deus me deu o dom assim, desde o lance de ver as mulheres que tinham o lance para moda, tinha muita facilidade de chegar, até chegar no Fernandinho depois, para não misturar. Eu olhava, tal, a menina falava assim, vinha na agência, modelo, e eu já estava fazendo mercado internacional com a agência, que eu montei em Araraquara, voltando um pouquinho, eu montei a agência na Araraquara e fazendo eventos, baile da Havaí, fiz muito, levei meninas para os escolares, baile da Havaí lá no Náutico? Náutico não, no Náutico eu fiz uma vez, mas no outro clube da Fischer, lá em Matão, aquele na Via Express, como chama aquele clube? Como? Não, era um outro, onde teve um lance do... Mel? Na DC Citrosuco? Eu acho que uma vez veio até o Neymar jogar 2010. Não, foi levaram na Sorema. O samba. Sorema, isso. Sorema. Aí a gente fazia essa produção. Então, desde esse trabalho, até panfletagem nas ruas, né, que a gente colocava as meninas para fazer lançamento de empreendimento. Você que levou o Neymar naquela festa? Não. Eu não fui só... Não, seu pai me convidou para ir para o jantar. Eu não fui no jogo. Isso aí foi coisa dele. Mas assim, só para não fugir um pouquinho aqui. Aí me perdi. Lembrando. Você estava falando que você foi levar o pessoal lá da agência, levando lá, mas aí em 96, Beatriz, que está aqui do lado, eu entrei na internet e vi o lance mercado internacional, asiático. Sim. E aí eu fui procurando quem fazia, porque eu não tinha inglês. E aí o Ming, um grande parceiro que fazia o mercado internacional. Da moda, né? Da moda. Entramos na China em 96 com as meninas. Uau. De Tabatinga, Ana Carolina de Matão,
Rio Claro, enfim, toda a região aqui, a gente teve o lance do olhar, que eu ia te falar sobre o Fernandinho. Teve o dom de olhar. Então, esse mercado serve para a China, esse para o Japão, mulher clara aqui, ali. Sempre tem facilidade. E a gente começou a colocar essa parceria com o Ming. Então, a China virou depois de 2000, mas para nós entramos desde 96. Guangzhou, enfim, Shanghai, vários mercados. Aí, nisso, eu vou e falo, Sandra, o meu olho lá, o Lucas é muito bom jogador, mas o Fernandinho é craque. Fernandinho, você bateu o olho. Eu vou voltar a trabalhar no futebol. Foi lá da Ferroviária, foi para o Guaratinguetá, Guarani, Figueirense, mas quando chegou no Figueirense, vieram emprestar para Tupã. Cheguei para o Fernandinho chegou e falou, Edson, é o seguinte, cara, eu quero parar de jogar. E eu aqui no escritório, não, nem tinha aqui foi 2007, no meu escritório, na minha agência. Falei, Fernandinho, ele está no orelhão. Falei, Fernandinho, você não pode parar. Ele falou, cara, aqui a gente não come carne, não tem nada, não tem salário em dia e tal. Eu falei, cara, você joga muito. Faz 10, 15 gols, sua vida muda, eu tenho certeza, cara. Eu falei, você não come carne? Então, peraí, estou depositando para você, eu lembro até hoje, vamos imaginar, R$100 na época. É uma falei, grana, né? Compra carne, traz 10 para comer carne aí. E a história dele é coisa de Deus, cara. Claro. Eu falei, não, cara, não vai faltar nada e tal. Ele foi, volta para o Figueirense, né, que estava emprestado e volta. Quando chega no Figueirense, o Benazzi, que é um treinador, ele é muito baixinho, pode emprestar. Ele foi para o Lages, foi artilheiro na segunda. Nisso mandaram o Benazzi embora, o Dorival vem, já não como o Dorival, o Júnior vem para ser gerente do Figueirense. Ou melhor, o Júnior vem para ser auxiliar do Muricy, porque ele estava em Matão como auxiliar, quando terminou, do Ferreirão. Entendi. Ferreirão até, que Deus o tenha, um cara fantástico. O Júnior começou como auxiliar técnico. Então, desde essa época com a gente. Não é a seleção brasileira hoje. Sim. É lá atrás. A seleção brasileira ainda é só agora, né? É agora, mas se conta a história, vai 3 dias aqui. Sim. Bom, o Júnior vai com o Muricy como auxiliar e tal, o Muricy vai para o Inter. Aí o pessoal convida, vem trabalhar como gerente no Figueirense. O Fernandinho volta e o Dorival contrata o Ferreirão para ser o treinador. Aí o Fernandinho já está no time do Ferreirão, naquele ano, 2003. Sim. O Ferreirão tem um contrato para Marília, ele larga o Figueirense, que o Ferreirão era muito engraçado. Ofereceu 2.000 a mais, ele ia embora. E aí chegaram para o Dorival, aí para o Júnior, falou, cara, entra como técnico interino até a gente arrumar outro. Ele vai, eu estava lá, ganhou a primeira, ganhou. E o Fernandinho já titular pelo Ferreirão, não foi nada de Júnior de escalar. Sim. E ele respondendo. O Júnior ganha a primeira, ganha a segunda, ganha a terceira, o presidente falou, eu quero te efetivar. Aí ele foi falar com a minha irmã. Valéria, você está aqui em Florianópolis, saiu daqui chorando de Araraquara para morar lá, você sai da zona do conforto. Com 3 filhos, né, que hoje o Lucas, que é meu afilhado, auxiliar dele, se preparou para isso. Aí eu falei, para. Ele falou, faz o seguinte, você gosta do campo? Falou, só que se para onde eu for, você for atrás, nós vamos ficar mudando toda hora, porque o treinador trabalha 1 ano e muda. Ele falou, não, faz o que você gosta e vai para dentro do campo. E aí ele falou, que nome? Dorival Júnior, porque ele chama Dorival Silvestre Júnior. Então foi, não criado, usou Dorival Júnior para o Júnior, né, tem vários. O Júnior que já era muito forte. Né? Aí vai 2003, ele é campeão catarinense, classifica para o Sul-Americano. 2003, e vem o Japão e compra o Fernandinho. E o Fernandinho, eu assinei uma procuração com ele, com 17 anos, com o pai dele aqui. Hoje ele tem ele é 81, hoje ele tem 43 anos. Voltou a jogar no Japão, é diretor de um time de 4ª divisão e até hoje estou com a mesma procuração para fazendo tudo para ele. Aí com ele, dentro da história, fui orientando investimento em imóveis, investimento financeiro e hoje eu falo que é um filho, né? Então ele ficou a vida toda, 14 anos e tal. Ele está com você desde o início, então? Desde 17 anos, E se eu te mostrar a procuração que ele foi muito engraçado, quando ele terminou de fazer tudo, inclusive tem uma bola ali assinada, a última,
Ele que assinou. Ele é o último jogo lá no Japão, foi emocionante, ele menciona, ó, queria agradecer ao meu empresário que acreditou em mim quando eu ia alegar, o Dorival Júnior, né, como investidor. Bom, e aí nessa história toda, quando ele vem, e sempre cuidando dos imóveis, tudo, quando ele terminou, ele sentou aqui nessa mesa, com a Aninha, que é minha querida, e mais o Samuca, que acabou nascendo no Japão, eu peguei tudo e falei assim, olha, está aqui a partir de agora, toca a sua vida, é seu amigo, as portas estão abertas. Ele pegou a procuração e falou, não, é agora que você vai continuar trabalhando comigo. Só começou. Isso. E aí eu parei com a Modelo em 2004 e fiquei só no futebol porque eu vi que era a minha praia na realidade, qual é a sua função? Gerenciar pessoas. E tivemos tudo, altos e baixos, ingratidão, positivo, tudo tem. Que legal. E aí Cansou? Você... Não, cansei não, a gente só está começando. E dentro disso, eu viro agente FIFA, né? Então, você foi estudar, pode tomar a sua água. Ô Edson, você... Aí surgiu, depois já com o Fernandinho, com o Júnior, que depois se virou Dorival Júnior. Ali começou a Codor. Era a Codor Agência de Modelo, aí eu tenho que registrar o CNPJ, Codor Soccer e Marketing. E Marketing Branding. E aí foi legal, isso. Aí foi legal porque o japonês lá, com Alan Tamia, que devo muito, sou muito grato, de Campinas, que era o que representava o Nishimata no Brasil. Ele chegou em 2005, ele já estava um ano lá campeão, falou, ó, você precisa fazer o agente FIFA. E eu acho que o que você quer fazer na vida, você tem que se credenciar, né? Então, como era uma história assim, aí eu fui fazer o agente FIFA. E o agente FIFA era o exame português e espanhol, e você tinha que atingir até uns pontos, né? E foi muito engraçado que teve o japonês que fez comigo, que era brasileiro, cuidava das passagens, ele não entendia o português nada, e vou falar uma coisa, depois se quiserem me prender, prende. Aí ele fez assim, ó, o seu Roberto, ó, vamos fazer o exame FIFA. Aí nós fizemos aula particular, um dia antes no Rio, o Oscar, que é o cara do gol, o Oscar não, o Bebeto, o Oscar zagueiro, e alguns lá de renomes, tudo, nós fizemos tudo junto o exame. E aí era múltipla escolha, 25 questões. Nossa. Então eu fazia 5, escolha, múltipla escolha, então A, B, C, tum. E eu, aquele meio jeito, igual da faculdade, eu saía de lado assim. E o seu Roberto Papá, você acredita que numa questão que era C, ele copiou errado e botou D? Copiando, né? Eu passei em quarto, ele passou em terceiro. E ele? Porque ele fez, eu lembro até hoje, eu fiz 27 pontos, ele fez 28. Ele falou para mim, Edson, você não estuda. Ainda tirou um sarrinho. Porque ali nós passamos, acho que foi em 28 ou 30 pessoas, o restante não atingiu o ponto, não passou. Então a FIFA é muito sério. Aí vem o brasileiro, com a CBF, pá, na época, em 2015 cria, quem tem CNPJ, abre uma empresa, é agente de futebol. E aí comecei a questionar, Dr. Breno Tanuri, que é nosso advogado, e outros, tal. Como que pode você cuidar e gerenciar de pessoas sem se preparar? Aí vinham os caras sem desfazer, né? Que é os carinhas de 20 anos, 30 anos sem estudar, ou 18, não preconceito com a idade, porque tinha muitos credenciados. Um celular na mão, na arquibancada, assediando o jogador, ainda falando mal do teu trabalho. Pô, você vai trabalhar aqui, não te coloca em lugar nenhum e tal. O cara, na época, não tem um computador, não tem escritório, não paga nota fiscal. Quer dizer, não se credenciou para tal. Não se capacitou. Isso, e eu acho que tudo bom. Engenharia, eu tenho meu CREA, até hoje. Eu cancelei porque eu não exerço, eu não assino planta nada. E como todas as outras coisas, por exemplo, o ano retrasado de eu trabalhar com empreendimento, o jogador lançava um lote interessante, eu falava, separa 10 lotes. Aí vendia 3 para Fernandinho, 2 para o Leandro Donizete, que é uma bênção também. Agora é meu amigo, 43 anos, cuidei da carreira inteira. Bruno Pacheco hoje no Fortaleza. Renovamos agora mais 2 anos, com opção de mais um. Está comigo desde 18 anos, está com 32 anos. Vou levar uns empreendimentos que estão lançando em Araraquara para ver se ele quer entrar. Então, eu acho que você tem que ter um conhecimento, porque o que é legal? O Fernandinho está no Japão e fala,
Você sabe hoje que eu tenho minha aplicação, mas eu vivo com o meu custo, com os empreendimentos que estão me dando alocação, enfim. Então, eu acho que a gente tem que se preparar, porque que nós estamos nessa vida é para o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Mas você não ama nem a você, como é que vai amar o próximo, cara? Tem que se amar primeiro. Então você tem que o quê? Fazer o bem para o próximo. Exato. Você vê dinheiro? Eu vejo dinheiro. Tudo você, ninguém, não é instituição de caridade. Você, então é separado. Você pode chegar a ajudar o próximo com caridade, mas quando você tem o teu trabalho profissional, você precisa estudar, se preparar. Conhecimento é todo dia. Né? Então, a gente só focou nisso e ficar no futebol. E dentro do empreendedorismo aí, nessa outra parte, chegou um amigo meu e falou, cara, tira o Cresce de corretor. Eu falei, não, tira. Aí, 3 anos atrás, cheguei para minha esposa, falei, olha minha carteirinha. Ela falou, mais uma coisa. Eu falei, ué. Porque é o seguinte, quando você tem a carteira do Cresce, viu, Beatriz? Você vai negociar o negócio de um lote, não sei o quê, o cara quer te dar 2%. Eu falo, não, eu sou profissional. Pelo menos pega uns 4, 5. Não custa. Agora, eu gosto de ler, gosto de ter informação, né? Sim. Ô Edson, e aí você iniciou nessa carreira de empresário, de jogador. Isso. De técnico, porque você começou a agenciar também o Dorival Júnior. Isso. Né? E aí a minha pergunta para você já vai de encontro a isso. No início dessa carreira de empresário, o que você mais enfrentou? Assim, qual foi o momento mais marcante para você, já no início da carreira ali como empresário de atleta? Eu queria até dentro disso, vou te falar uma coisa. Por exemplo, eu quero falar do teu pai. Uhum. Quando eu faço Agente FIFA, seu pai, né, conhecia a gente pelo Dorival, pelo Júnior que jogava na Matonê, Acesso, Silvio Kifuri, meu primo, um beijo para ele, fez um golaço família de falta, Matonê, né, contra o Novo Horizontino, inclusive o Maurício Jacó, que é meu parceiro, sócio na parte de brands, ele veio de Novo Horizontino, ontem ele mandou um negócio assim, somos líder da Série B, nós faz um trabalho bom. E aí eu brinco, falo assim, Novo Horizontino é bom até em conhecer o Júnior, que o Júnior meteu o segundo, aquele gol de falta e o Matonense subiu. Então, dentro disso, FIFA, seu pai já conhecia, me chamou. Que aquele projeto Bom de Bola, Bom da Escola, que você até trabalhou, que foi fantástico, que era um projeto social. Mas aí eu falei, não, eu quero. Por quê? Porque não tinha salário na Fischer, nada, mas eu fiz a parceria de estar assinando com os atletas que fossem diferentes e a gente indicar teu pai para os clubes. E dentro de uma situação de um futuro negócio, entraria um X% para o projeto. E foi bacana, mandamos para o Rio Branco, teve alguns jogadores que você acompanhou, o Wesley, o pessoal chamado de Roberto Carlos e tal. Mas a mente não desfazendo, hoje eu nem sei como estão, mas é muito novinho, né? Então eles não têm aquela cumplicidade e determinação com a profissão. E aí seu pai, ele me convida e eu vou no projeto, e um projeto muito, muito maravilhoso. Eu contei aqui para você antes, eu vou contar aqui. Sim. Eu estou do lado, viu, Beatriz, de um menino. Eu falei, escuta, eu vi que ele não jogava bem, era um intervalinho, ele estava no lanche, era banana, o lanche e o suco de laranja. E aí eu estava do lado dele, falei, e aí, garotão, você gosta de jogar bola? Eu falei, eu não gosto muito, não ligo. E aí, você gosta do projeto? Eu venho aqui, tio, para comer o lanche, não tem nada para comer em casa. Então, um projeto maravilhoso. E outras histórias. E seu pai? Não conheço, está preso. Então, o Wilson é uma bênção dentro desse projeto, né? Lá de cima eu tenho certeza. Mas aí a gente viu que mandando para os clubes, nós poderíamos perder os jogadores. Aí o Wilson falou, falei, Wilson, deixa eu te falar, Matonense, com Gali, que fez um trabalho sensacional, Série A, tudo, parece que tinha parado, acho que na época tal. O Wilson falou assim, eu falei, Wilson, vamos, para não prender, vamos falar com o pessoal, o Maicon, né, que era o pessoal, o Mike, aí o pessoal, e o Alessandro e o pessoal da Fischer lá, vão fazer, eu trago um projeto aqui para entrar na Bzinha, que era a 4ª divisão. Hoje existe a 4, depois entrar na Bzinha, e o valor acho que era 100 mil para cadastrar, para a Fischer não era nada. Não. E aí nós vamos ter toda essa base aqui, não precisa nem ganhar campeonato, para registrar, para ninguém roubar da gente.
Aí trouxe um projeto, eu peguei até o Alan Tamia, que me passou um projeto do União São João, na época que é. E trouxemos, mas não foi... E a gente até respeita, agradeceu a oportunidade. Mas a Alessandra, né? Alessandra. E o Mike. Isso. Eles dentro da direção, eles tiveram muito lance assim com o pai lá, com o amatonense. O pai parece que era o seu... É Carlos, isso, Fischer? Que era um cara que dava até bicho, patrocínio e tal. Ele era apaixonado por futebol. E quando ele vem a falecer, eu não sei a história assim, o real que eu posso falar, é que ela queria ficar só com projeto social. Não era para virar o profissional. Sim. Então, fazer o trabalho social mesmo. Eu falo que é uma coisa assim que marcou muito para mim, mesmo não acontecendo o projeto de virar um time profissional, ali marcou como um início assim de conhecimento, de enxergar o outro lado, porque não é só o lado do olha, o Fernandinho está ganhando no Japão. Sim. Inclusive o Fernandinho tinha um menino que jogava lá, que é o irmão dele, o Matheus, canhoto, que foi um lance assim da personalidade que acabou não vingando. Mas ele jogava muito, talvez igual mais que o Fernandinho. Conheci o Matheus. Mas aí a coisa mentoria, aí é outra... Sim. Então, o que eu vejo assim que foi uma situação muito importante para a gente, né? Explicar para os pais. Teu pai marcou uma reunião na Câmara dos Vereadores. Você estava lá? Não estava. E chamaram todos os pais e aí imagina, eu estou chegando, a hora que eu olho o auditório, eu falei, meu Deus do céu. E pai lá levantando a mão e tal, porque o que eu fui passar para eles? Né? Mas o que eu fui passar para eles, que eu já desse gancho, eu já dou essa importância para eles. Tem pais que estão, desculpa falar, numa carência financeira. Então ele tem o filho como uma esperança financeira. Tudo bem, esse filho ganha bem, ele não vai abandonar o pai. E aí ele vê o outro lado, que é o ser humano. Tal. Como é que você vai colocar um filho de 12, 13 anos, 14, morar fora da sua casa, na base de um time, isso na época, lá fora, no Corinthians, no Palmeiras, ou no Monte Azul, no Botafogo de Ribeirão, essa criança vai sair da zona do conforto. Veja o que eu estou falando. Mesmo que seja mais simples do mundo, ele sai da zona do conforto, porque ali, se ele espirrar, a mãe já está com suco de laranja, não é? É verdade. Não é verdade? Porque vitamina C e tal. Ele sozinho morando no alojamento com uma coordenadora não é a mesma coisa. É verdade. Só apertar. Isso. Volta. E aí, a outra coisa. Você perde o lado da educação, do respeito, disciplina. E aí, com 18 anos, pode mudar a trajetória. Sim. Pode entrar num mundo aí que seria negativo, né? Se perder. Então, porque os pais acham assim, você chegou, vai mandar meu filho para onde? Eu vou mandar para nenhum lugar. É legal ele, se ele gosta, cada vez mais se aplicar, e na época certa nós vamos, entendeu? Então foi assim uma primeira reunião meio conflitante. Porque tinha gente que eu não queria que está lá, sem citar nome, Sim. que fazia parte da comissão técnica do teu pai lá, que não queria, talvez por ciúmes e tal, mas eu não era técnico, eu me preparei para outra coisa, né? Eu falo o seguinte, tudo na sua vida, na sua área que você tem, se você está aqui, não é porque é sua noiva, mas ela está trabalhando, sim. Vê se o vídeo tal. Sim. Quando a gente divide, multiplica, amigo. A gente tem que estar aqui para dividir. Senão você não multiplica. Quem é sozinho, ele se trava. Você precisa destravar. Sozinho você não faz nada. Nada. Não faz nada. Um dia eu aprendi com um médico fantástico, o Dr. Marcos Nogueira, um psicoterapeuta. Conhece, né? Esse cara, é sensacional. Eu tenho minha vida até 43 anos e a outra vida a partir dos 40. Esse aqui foi um divisor de água. Porque quando eu cheguei lá na minha terapia, e isso aí eu recomendo para todo mundo, que eu acho que talvez não sei se eu fizesse psicologia, sabe? Mas eu contei sobre a história, porque eu tinha modelo, Beatriz, você que foi modelo, eu tirava de Araraquara, aqui da região toda, e botava em Paris. Você tem ideia? Paris. Sabe? Então o que eu sou? Sou agência mãe.
E lá em Paris tal. Então eu tenho minha porcentagem que me pagam. Chegava lá, a menina tinha vergonha de falar que a agência era de Araraquara. E aí eu e minha mulher, que andamos o mundo inteiro, a gente chegava em Paris, oi, bom dia, bonjour, mas... E aí, eu perdi muita coisa. Uma menina de Itápolis sem tirar o nome, eu conheci com 10 anos, e a Sandra montando um desfile no clube de campo de Itápolis, Mauro Guerra, que foi radialista, meu grande amigo, produziu um desfile final na minha formatura. E ele tinha uma banda, foi tocar e tal. E eu tô lá, vem uma mãe com essa menina de 10 anos. Eu parei o ensaio e a Sandra conversando, já casada com a Daniela Raineri, que foi lá concorrer. Graças a Deus que ela foi concorrer na Nova Europa e ganhou aquele concurso muito lindo. Eu chamava a Daniela Raineri de Julia Roberts do interior. Enfim, minha grande amiga. E a outra coisa que eu vou contar a vocês do meu casamento. Daniela Raineri, Daniela Além, tudo pelo meu amigo, mas só que eu não tinha uma fama boa em relação a namorar e casar. Cuidado com ele. E assim... Mulherengo. E assim, não é que eu acreditava naquelas histórias que elas contavam. Então, o que acontece? Eu caso com a Sandra, fui padrinho de uma delas e todas elas tal, e elas vêm depois de uns anos, vêm em casa tal, é só amiga até hoje. Separaram tudo separado. Aí eu estou lá em casa e falo assim, vocês viram como deu certo? Dentro da brincadeira, né? Então eu estou lá com a Daniela, ela voltando e tal, Sandra, vem ver essa menina, essa de 10 anos, né? E ela, por fazia tempo que não via a Daniela, não ficou tão atenta, a menina, tal. E aí eu falei para a mãe e tal, falei, olha, com 14 anos eu venho buscar. Eu sempre tive isso. Aí 10, 11, 4 anos depois, ou 3 anos, a Sandra vai dar aula em Bitinga, que ela ia de segunda e terça lá e voltava, né, sempre porque eu estava casada em Araraquara. Chegou um dia eu falei, amanhã eu estou indo para você com Ibitinga. Por quê? Eu falei, em Itápolis. Vou falar com o Mauro Guerra, onde mora essa menina, que hoje ela está com 14 anos. Né? Fui lá, achei a menina e ela vem, nós fizemos uma cirurgia nela aqui já na parceria em São Paulo, para acertar, que ela tinha um nariz, orelha um pouco aberta, fechou, Ela ia ser a substituta da Gisele Bündchen. Olha. Essa menina vai para Tóquio, todo mundo em Tóquio fazia 6 meses para trazer $15 mil. Você chegou a sair do país? Não. Trazia 15, 20 mil dólares. Ela, em 12 dias em Hong Kong, ela trouxe quase 20 mil dólares. Ela chegou com a mãe com dinheiro para pagar minha comissão 10%. Ela não sabia fazer o cálculo de 10%. Eu ensinei a mãe e ela. Eu falei, o que vocês têm de conta? Eles tinham aquelas casas na Coab, lá para quitar. Eu falei, não, você vai quitar, acho que era 5 mil de saldo. Eu fui, troquei o dólar, fui lá e quitei a casa. E daqui a pouco essa menina vai para Paris, a Sandra falou, você vai pegar a campanha mundial. Ela vai para Paris, derruba 30 mil meninas na parte de cores, aqui lábio, tal. Ela pega a campanha mundial da Nivea, 450 mil euros por ano, 5 anos de contrato com 10% de correção e diárias de 5 mil dólares. Como funciona? Você pega 405 mil euros, aí leva ela para fotografar em Copacabana, lá no Rio, tudo pago. Choveu ou não, 5 mil dólares diária. Olha isso. Ela foi para Johannesburg, África, bum. E um ano. Aí eu cantei a mãe, o namorado dela, o croata, tá atrapalhando ela na vida lá em coisa. E aí eu falei, ela falou assim, sua mãe ganha isso. Eu não sei o que é isso. Falei, me dá até umas coceiras. 450 mil dólares, eu fiz o cálculo, era 2 pontos no seu euro. Tá dando 2 milhões, tarará. E ela morava no Jardim 2000 em Itápolis, um bairro simples. Sim. Aí como que eu fazia essa mulher entender? E a menina em Paris, eu com medo que ela ia fazer besteira. Sim. Ela falou assim, isso dá mais ou menos 53 casas à vista. Ela falou, é muita casa. Eu falei, mas você não vai fazer faxina. Ó, como é dura a cabeça. Entendeu, Beatriz? É duro. E aí essa menina vai, tal, eu ligo, ela, alô, não, porque ela tinha que pagar com a comissão. Ela não me atende, passa, Sandra pegou o telefone, enfim. Eu não falo com o Edson, que ele não fala inglês. Oxi.
Conclusão, eu recebi minha comissão para Paris, essa menina ficou me devendo, foi embora, enfim. Não acredito. Mas tem várias histórias. Aí o que acontece? Jesus, vamos nervoso aqui. Vamos entrar na página 2 do Marcos Nogueira. Quando eu sentei, eu passo para vocês, meus amigos, hoje. Não, a gente já teve consulta escreve, então, mas ele falou, escreve na sua agenda. Foi a melhor frase que eu ouvi na minha vida. Ele é meu irmão, cara. E várias outras coisas. E é bem bacana. O dia do benefício é a véspera da ingratidão. Uau. Fechou? Nossa. Aí eu sarei. Peraí que eu vou tomar uma água aqui. Rapaz. O dia do benefício é a véspera da ingratidão. E sabe que eu vi? E sabe uma coisa que eu aprendi com a minha esposa, isso, com a minha sócia? Eu só te cortando, eu sei o que você está pensando aí, viu? Olha, e assim, eu vou colocar uma coisa para você, assim, graças a Sandra, profissional, não só a esposa, né? Ela fez eu entender com o tempo, porque existe um processo assim na vida da gente, que a gente vem lá do pai, da mãe, que é ao lado do bloqueio. Todo mundo tem um bloqueio, você precisa destravar. Eu fiz vários cursos, Tadashi, Leader Training, 3 dias confinado, levei 18 pessoas para a gente poder destravar. Mas a Sandra tem uma coisa que é fenomenal. Quando você... Não é dinheiro que eu estou falando. O dinheiro é uma consequência do que você gosta de fazer. É o resultado, né? Quando você é um profissional que tem qualidade, e isso já aconteceu com vários jogadores, e eles sabem o que eu estou falando agora. Quando esse jogador quer sair de você, ela falou, não é você que está perdendo, é ele que está perdendo. Perdeu uma pessoa como... Você que eu falo, a Codor Soccer. Sim. Sobre o gerenciamento, a transparência e tudo, e a forma que você direciona, não só o futebol. Eu vou te pegar um negócio aqui, posso? É rápido. Claro, aqui. Fica à vontade. O menino vem aqui e eu falo sobre... o menino vem aqui, desculpa, saí do vídeo. Não? O menino vem aqui no escritório e eu falo tal. Eu vou já concluir tudo assim dentro do... Eu falar que você quer, meu sonho é jogar 16 anos, meu sonho é jogar no Real Madrid. É legal, pô, feliz. Você tem capacidade, eu acho que eu tenho tal. Só que você tem degrau por degrau. Aí eu falo, você gosta de ler? Eu não. Então você vai bater e voltar. Eu não vou citar o nome de jogador brasileiro que bateu e voltou. Por quê? Porque você precisa ter inteligência tática. Você cai lá, por exemplo, com o Dorival, você vai conversar taticamente, não porque é o Dorival. Você vai ter que entender a leitura. Claro. E quando você cai no outro país, existe uma coisa você sai do seu país de origem. A língua. Você precisa falar o espanhol, precisa falar o inglês e tal. E outra coisa, inteligência tática. Quando você lê, os neurônios, né? Ficam em atividade. É atividade. Então pode ler qualquer coisa, mas lê qualquer coisa, lê o que você gosta, tal. Não porcaria, estou dizendo construtivo. Então fica mais fácil. E aí uma coisa que a gente não tem na escola é educação financeira. Não tem. E o que você vai fazer com o dinheiro? Comprar um carro zero. Eu falei, isso vai jogar no lixo. Compra na hora certa, mas... Então eu falo, vai ler. Então eu oriento há muitos anos. Lê isso aqui, Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. É uma educação financeira. É um dos primeiros livros que eu li. Então, porque é uma coisa básica. Você está trabalhando em qual função que você quiser. Uma parte do seu dinheiro você vai investir para você trabalhar e o dinheiro trabalhar para você em outras coisas. Então, isso vem a coisa da sábia Sandra, que vem do meu sogro, que é muito sábio. Quem perde você, a Codor e o seu gerenciamento, que está largando você, não é ele que está largando você, ele já está perdendo você. Porque, já vou no pacote aqui das outras perguntas que eu vi no seu questionário. Veja bem, o pai vem com uma ansiedade. O pai, quando não tem clube, não tem ninguém, ele vem aqui na Codor, nossa, não, porque o Edson e tal. Aí o filho dele dá um chute bom na bola. Ele dá um chute legal. E aí começa, nesse chute legal, a mídia. Tá o seu filho, pá. Aí esse menino que está em tal clube, na coisa boa assim de ligar, olha, aconteceu isso, não. Aí ele só liga para coisa ruim. Aconteceu isso aqui, você não quer resolver? Só que nisso que ele está jogando e trabalhando, esse pai já está sentado com outro empresário
que ele quer o quê? A independência financeira dele. Não vou citar nome de empresário, tem muitos empresários bons e grandes. Aí vai um empresário grande, eu gosto de falar escrevendo, o empresário grande, né? Eu me acho grande demais. Com certeza. Só que eu não compro e não dou dinheiro para nenhum jogador para ele estar comigo. Ele fala assim, ó, vai vencer o contrato do Códoro, do outro que trabalha da forma que trabalha. Você não tem uma casa, vou te dar uma casa. 300 mil e tal. Filho, ó, não assina não que nós vamos ganhar uma casa. E esse jogador é top. No primeiro contrato de excelência, mesmo dentro do Brasil hoje que está pagando bem, o que vai para uma Europa, vamos imaginar assim, ó, dentro do pacote de 3 milhões de euros, para o empresário é para ser X, sabe como que vira? Ele tem que recuperar a casa. Ninguém dá nada de graça. Não. Então, uma luva que ele poderia pegar 1,5 milhão de euros, isso aconteceu há pouco tempo com um jogador no Cruzeiro, que hoje está na Inglaterra, e eu pagava aluguel. Eu fui com a minha mulher em Brasília, que ela morava na favela. Eu tirei ela da favela para morar bem. Eu fiz 3 anos de Cruzeiro. Esse cara cruzou o braço na hora de renovar, porque os outros vieram assediar, deram um carro, não sei se foi um seminovo, tal, deram, e tal, o irmão dele também não tinha pai, negociou, tal. E aí eu fiquei sabendo que os 2,5 milhões na Bélgica, de euro, ele ficou com 1.100. O restante, 1.400, foi para os caras. Meu Deus. Então, quando a esmola é grande, é isso, Santos Convia? Exato. Quando te oferece uma casa, ó, não renova com o Marquinhos, não é o Edson, só que já ali parou? Agora acho que 10%. Que é 10%. Mas tá gravando? Tá gravando. Ah, desculpa aí. Não, a gente vai cortando. Então, olha só, quando você tem a base toda andando com tranquilidade, como foi Fernandinho até hoje, como Leandro Donizete, como Bruno Pacheco, o Bissoli que está na Tailândia, Sim, hoje, muito gol lá. muito gol, nós estamos com ele desde os 15 anos, Muito o pai gol. dele, Celinho, mandar um beijo para ele de Jaú, pessoa, uma bênção que está, né? Então, o que acontece? Não tem como dar errado se ele é um bom jogador. Porque, vamos colocar, agora eu tenho que usar a minha etiqueta aqui. Você conhece bem o Dorival, tá? Sim. Você acha que se a gente não fosse para a mesa, bom negociante ou com uma qualidade ímpar, você acha que o Dorival ia estar comigo até hoje? Tanto é que o Dorival, comentar uma coisa com você, ele está aqui, Júlio Casales foi lá fechar com ele na casa dele em Florianópolis, né? Quando saiu o Rogério. Nós senta com o Dorival no escritório dele lá, isso até em clubes foi assim. Senta o diretor, senta esse o Lucas, auxiliar, fala sobre o clube, tá. Então, Dorival, ó, eu queria ver com você agora aí, vamos fechar já os valores. Dá licença, sai da sala, agora é com Edson. Você acha que essa coisa fosse ruim? Não. Ele continuaria porque é cunhado? Não. Inclusive, eu sou prejudicado. Porque onde está o Dorival trabalhando, não tem jogador meu. E eu sou feliz com isso, porque a gente põe a cabeça no trabalho. Porque, mesmo, por exemplo, quando ele chegou no Santos, o Lucas Lima estava lá. Né? Sim. E vou te contar uma coisa do Lucas Lima, só para você, estava comigo e com o Juninho. Então, meu. segura. E aí, você estava falando do lance de estar junto. Então, do Dorival. Isso, exato. Então, por exemplo, eu vou falar 2 exemplos. Quando o Júnior chegou no Figueirense, o Fernandinho já estava lá, como titular. Beleza. Quando o Júnior chega no Santos, eu tinha o Lucas Lima lá, que a Doen comprou do Inter, comprou nossa porcentagem, que na época a empresa tinha direito econômico. Tá. E ele, 2014, fez um grande campeonato. O Dorival chega em 2015. O Marcelo foi campeão paulista, ele chegou para o Brasileirão com o Modesto Roma. Então ele já estava lá. Né? Então não tinha assim, ô Johnny, tem mais 3 jogadores, vamos colocar. Não tem isso. E aí eu te falo do largar. O Lucas Lima comigo, tinha até dentro da parceria na época, o Juninho, que é um grande amigo aqui de Araraquara, nós cuidávamos do Lucas Lima. Quando chega em 2017,
história do... Você lembra que ele foi 5 convocações comigo e com o Juninho na parceria para a seleção brasileira. Perfeito. Para jogar a Copa do Mundo de 2022. É isso, 2018. 18? 18 era a seleção, depois 22 e agora 26. Isso. Tite, né? Tite. E ele estava buscando jogador na Ásia, não sei se você lembra, Renato Augusto, Tardelli, bom. Estava naquela renovação. Isso. Né? Quando chega aqui, final de 2017, nós tivemos que fazer uma parceria com o pai do Neymar, pai, que tinha empresa, porque o Lucas começou a namorar a filha dele. E aí eu falei, Juninho, o pai do Neymar quer fazer uma parceria com a gente. Vamos fazer, senão nós vamos perder. Vai vencer 2018. Nós fizemos uma parceria, tiramos foto, Lucas, botamos até na mídia e tal. Sim, Lucasinho ali com a junta, tá. Quando chega 2017, vem o seu líder da Kirin Soccer. E eu sento e negocio o Lucasinho. E aí eu fecho um valor muito maior do que foi o Palmeiras. Eu não sabia do Palmeiras. Sem falar em valor, tá? Sim. Ele vai em julho, com o pai do Neymar, sem a gente saber, e assina um pré-contrato no Palmeiras. E você sem saber de nada. Sem saber de nada. Aí, dia 8 de janeiro, venceria meu contrato 2018 com ele, então... Só que o que assina antes, você tem direito a receber. Aí entramos, um acordo do Santos lá, tal, porque não foi venda, o Santos não vendeu. Porque eu fiquei com 10% numa venda futura. O Santos perdeu e nós perdemos, porque sai livre quando você assina um pré-contrato, já é de direito. Certo. A única coisa é que o atleta, que entre nós, já assinei com o Palmeiras, morreu, cara. Eu não ia me perder tempo, o desgaste com o seu Lee, né? Que é um cara sério demais de futebol, levou Vanderlei, Filipão, tal. Então, isso é a história. E voltando à história do Dorival, nós temos toda essa tranquilidade. Quando ele chega no Ceará, agora eu vou lá para frente, o Bruno Pacheco já está lá, que é meu atleta. Sim. Desde a Ferroviária, quando ganhava 1.000. Quando ficou desempregado, porque quando está aqui, é o Bruno Pacheco. Então, o que acontece? O Dorival já estava lá. Mas por onde ele andou, quando ele chegou, por exemplo, no São Paulo, como treinador do o Bissoli já está desde os 15 anos lá. Ele então, fez a base no São Paulo. Ele começou com 12, foram monitorando. Com 14 trouxeram ele. Perfeito. Né? Então, o que eu quero dizer é isso. Você tem um trabalho tranquilo com o Dorival em termos de ética, né? E eu brinco, falo, sou empresário negociador. Não assisto o treino. Estou lá, por exemplo, na CBF com o presidente e tal. Se eu for lá tomar um café, sou bem recebido. Mas a gente tem esse respeito, entendeu? Porque tem empresário de jogador, quando ele está num clube, e o cara está sentado no banco de reserva. O que eu tenho a ver com isso? E você sabe quando não dá certo, igual a Copa América, o que o pessoal entra no Instagram e fica ofendendo a minha pessoa, e o Dorival, pelo meu Instagram? É complicado, porque a gente sabe, a cultura aí é uma história da cultura, da leitura. Porque o que precisa mudar nesse país é a educação. É a educação para essas crianças, né? Edson, e não só a educação para as crianças, mas a educação para os pais, que muitas vezes atrapalha a criança, o atleta, né, o jovem, mais atrapalha do que ajuda, né? Eu acredito que você tenha várias histórias de pais que acabam influenciando o menino, já negociando até mesmo com outros por trás, né, pelas costas. Porque o Marquinho, é assim, ó, seu pai também me falava muito isso. É assim. Seu pai coordenava um projeto. Sim, 110 coordenador. 110 crianças. Mas ele tinha um departamento lá do marketing, divide e multiplica. Tem o técnico, tem o preparador físico, tem tudo, e ele dá. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu escritório, eu tenho uma coisa assim, por exemplo, a parte de finanças financeiras. Pô, tem o pessoal lá da BTG, da XP, por exemplo, ou do Banco Bradesco, ou de onde tiver. Puta, eu estou aqui com um valor X. Puta, que eu... Cara, os caras estudam isso. Então, você tem que ter o profissional. Então, se o pai vem para um escritório, não o meu, de todos que ele quer,
Se você está procurando alguém para gerenciar, eu acho assim, não é porque eu estou. Levante o histórico da pessoa. Quantas negociações fez, quantas transferências, como é o trabalho dele, como é o histórico. Liga para o jogador e escuta, como é que foi lá? Então, o que está acontecendo? O pai está com muito mão aberta para fechar e pegar dinheiro. Desculpa falar pai, né? Mas, no geral, os interesses. Esquece, sabe do quê? O filho, vem cá. Vamos trabalhar você primeiro. Estuda. Você foi lá no treino, eu vi que sua perna esquerda é muito deficiente. Vamos trabalhar isso, repetição, perna esquerda. Se puder pegar um personal à parte para poder desenvolver isso, conhecimento, entendeu? Então, o pai ou a família, nossa, é a pior coisa que eu ouço. O treinador só coloca aqueles. Isso é o que mais a gente ouve. Só coloca aqueles do empresário. Amigo, o treinador coloca aquele do empresário, mas se não tiver qualidade, quem vai perder emprego é o treinador, não são os 11, cai o treinador. Então eu não acredito nisso, porque o que eu acredito? Mesmo que tenha uma coisa assim de, é uma empresa que está investindo, que esse cara tem 5, 6 jogadores e tem que escalar esse. Você treinando e sendo o melhor, fazendo o seu melhor do melhor, não tem como você ficar fora. Eu sou um ala, sou um meio campo, sou um meia, que não existe mais, né? Pararam de fabricar meia. Mas eu sou diferente, esse treinador vai olhar no treino e falar, não, como é que eu não vou colocar? Então, parar com esse choro de, não, porque o empresário é assim, ele paga o cara por fora. Para com essas coisas. Né? Edson, na sua opinião, quais são os maiores erros que tanto o atleta quanto a família comete no início da carreira do atleta? Em relação ao empresário, em relação aos clubes? Porque muitos atletas tenta num lugar, tenta no outro, tenta no outro, tenta no outro. Às vezes acaba desistindo muito cedo, ou às vezes o pai também acaba iludindo a criança, às vezes a criança não tem o potencial mesmo para ser um atleta, né? Às vezes ilude a criança pelo sonho que o pai tem, pelo sonho que a mãe tem, acaba iludindo a criança. Então, assim, a minha pergunta é justamente essa. Quais são os maiores erros que você vê que a família comete e os atletas cometem? Primeiro, existe uma coisa, a gente estava falando assim, fora do ar, sobre a parte da mental, a parte da psicologia. Psicológico. Existe hoje em dia, eu sinceramente, depois que inventaram, eu acho esse instrumento fantástico. Mas depois que criaram isso, o número da velocidade de todo mundo aumentou para tudo. Tudo para ontem. Por exemplo, estou chegando nisso. Então, por exemplo, imagina você é meu amigão e você fala assim, bom dia, Edson, hoje você vem para Matão, imagina que você mandou 10 horas, você não sabe onde eu estou, não sabe se eu estou numa fisioterapia ou numa reunião e tal, e te respondo 12:30. Pô, Edson, que demora, eu te mandei isso às 10 horas. Então, primeiro eu acho uma falta de respeito. Segundo, né? A velocidade disso está criando, você pode conversar com qualquer psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra. Essa velocidade está criando uma ansiedade em cima dos pais. De velocidade, que no final é a estabilidade que é o dinheiro. Eles acham que dinheiro é tudo. Precisa vir o dinheiro logo, né? Porque senão... Aí você está num voo, como aconteceu agora, 58 tripulantes, e 58 passageiros e 4 tripulantes. Sim. Mudou a vida em 1 segundo. Então, você corre para que direção? O problema é que tem que tomar um cuidado. A hora que o Deus da pessoa é o dinheiro, isso aqui destrói. O dinheiro é a consequência. Então, por exemplo, qual o hábito que a gente cria? A ansiedade de ter a liberdade logo. E a liberdade todo mundo acha que é o financeiro. Um dia eu aprendi com o sábio Calil Tobel, que é meu sogro. Barbeiro, ele fazendo barba aqui. Eu falei, nossa, o senhor viu?
cara, acho que é por ser árabe, né, negociar. O senhor viu a Mega Sena agora? Deu não sei quantos milhões para essa pessoa, tal. Olha que felicidade. Ele falou, espera, esse dinheiro, milhões para essa pessoa, é a mesma coisa que 100 mil para uma outra em termos de felicidade. Não é o volume. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a ansiedade de todo mundo é dinheiro. Ninguém está querendo, como os pais, viu, sogra? Está querendo preparar essa criança, ou esse menino, ou a menina, para o mercado, que é o degrau por degrau. Eu, graças a Deus, office boy, Paraná, foi sempre degrau por degrau, e muita luta. Eu acho uma pena não ter na minha época isso aqui, porque dá claro, é muito bom de velocidade, você tem informação mais rápida, tal. Então, o que acontece? A outra coisa sobre isso. Vem meninos aqui de 12, 13 anos, eu tenho um filho que tá jogando, Eu tenho um menino aí na Ferroviária, sem citar nome, porque senão parece que a gente tá. Ele tá com 14 anos, é um meia legal. E veio o pai e a mãe, já conhece há tempo, e nós assinamos a apresentação. Mas eu falei, sabe que hora que ele vai virar jogador? Ele joga muito, hein? Aí o pai e a mãe falam assim, não, mas fica tranquilo que ele não. Existe uma coisa que está sua noiva linda e você. Existe uma hora que você conhece esse relacionamento. Então ele com 15, 16 anos, os hormônios, né? Isso eu trabalhei muito, porque eu trabalhei com as meninas, trabalhei comigo, trabalhei todo mundo, é ser humano. Claro. E, né, os hormônios começam, né, aquela coisa. Ferver, né? Então ele com 12, 13 e tal, ele tá com 16, o futebol, ele tá lá num clube, por exemplo, Ferroviário, ele tá lá. Mas com 16 anos ele conhece a química desse choque maravilhoso. E aí com 16 anos, ou ele vai ser o atleta, ou ele começa a desfocar. Vou te dar um exemplo simples. Ele está lá 16 anos voando, apaixonado. Vocês sabem que é paixão, também soube, todo mundo teve ciúmes, não tem então. Aí ele está concentrado para jogar a final, por exemplo, Ferroviária e Palmeiras. Caiu aqui ou não? Está tudo tranquilo? Ferroviária e Palmeiras, vai campeonato sub-17 ou sub-15. Final domingo. Nossa. E ela está lá concentrada às 20 horas, a amiga dele, a parceira, a namoradinha, liga e fala assim, amor, estou indo no show do Jorge Mateus com as minhas amigas. Ele infarta na... Esse cara desfocou. Total. Então, e não digo na final, você sabe se um jogador de 16, 15, 17 anos ele vai vingar? Se ele tem esse relacionamento, que é saudável, todos nós temos, e ele é focado ao futebol. Mas isso vários, eu tenho assim de carteirinha, vários deixaram a estrada por causa do relacionamento. Tudo isso é ansiedade, é um negócio. Senão vai aqui dizer que o Edson é contra namorar. Não, nada disso. Não é mas isso. Saudável, mas é o foco do negócio. Porque para você ser jogador é muito difícil. Ele é muito difícil, exige concentração, existe repetição. Existe assim, eu estou namorando com 15 anos em Araraquara, em São Paulo, mas tem uma proposta do Fortaleza, vou falar que recentemente vi lá, o trabalho dele está maravilhoso, e vem o Sub-18 e fala, vem morar em Fortaleza. A distância de São Paulo para Fortaleza é 3.200 quilômetros. A passagem de Fortaleza para São Paulo por namoro, hoje um trecho ida e volta é quase 4.000. Nossa. E aí começa a dar o... Então, entendeu? Eu não digo uma final, estou dizendo... Qualquer jogo. Quantos que não namoram tal no cursinho? Eu entrei em faculdade de medicina em Belo Horizonte, acabam se separando. E o futebol não é diferente. Então, o menino que está centrado, que ele vive a vida tranquila, porque hoje em dia, os pais têm que entender que não existe mais jogador de bola. O que tem que ser é atleta profissional. E de todas as vertentes, tudo. Ele tem que ser um componente. E assim, você está com o celular? Agora eu vou falar. Aqui dentro, de graça, dá para você aprender inglês, espanhol e tal. Então, se à noite está na concentração,
Em vez de ficar no joguinho, não sei o que, tal, fica. Mas reserva pelo menos uma horinha para entrar no inglês, tal, principalmente se você quer jogar, porque é conhecimento. O conhecimento, ele te alavanca, entendeu? Porque senão o idioma vira uma barreira. Às vezes o cara é um craque, mas vira uma barreira. E aí a adaptação dele é muito mais complicada. É isso aí. Então eu acho que... Eu acho que os pais dentro dessa categoria e mais atletas, eles vão desenhar, porque hoje, meu amigo, senta um jogador aqui e fala, eu estive jogando lá na Índia e tal. Como é que foi seu ano? Joguei 15 partidas, fiz 8 gols. Qual o clube? Aí tá o Bruno do lado, eu, ou qualquer um na parte de TI. Sim. Índia, clube tal. Já dá o resultado na hora. Jogou um jogo, foi expulso 3. Tá a história. Sim. Nossa, para nós todos aqui, para levantar uma pessoa, entendeu? Então hoje está chegando muito rápido, isso é muito importante na TI, que eu acho maravilhoso. Sim, maravilhoso. Você não vai dizer que o Edson fez entrevista e achou que o celular é ruim, não. Hoje está tudo aqui dentro, graças a Deus. E isso que você falou agora, de olhar a carreira do cara, do atleta, né, investigar, tudo, isso faz parte antes também de você começar a falar assim, não, antes de abordar o atleta, vocês fazem um trabalho também de olheiros, né, os hoje na empresa é assim. A Sandra, administrativa, o Bruno cuida do escritório, a parte de vídeo, tal, junto à Footpress. E o Elton é um jogador. Por que eu trouxe o Elton? O Elton, ele é um cara que é um atleta que trabalhou comigo 10 anos, 5 anos com contrato e 5 sem, mantendo a fidelidade. Eu falei, cara, eu não estou conseguindo mais. E às vezes então ele tinha um clube e falava, Edson, o que você acha, tal. E aí você tem que escolher, eu acho que isso é a vida nossa. A gente tem que filtrar e ver quem... É energia, cara. Sim, energia. É energia. As pessoas têm que estar num círculo aqui onde essa energia, ela gira junto. Se tiver um esquema que começa... Escapar a energia... E o Elton, nesse período que ele não esteve comigo, e eu não tinha uma relação assim de amizade toda hora, tal. Falei, Sandra, o Elton, falou, legal, conversa com ele. Aí eu trouxe ele. Fui num café, não aqui, falei, amigo, deixa eu fazer uma proposta para você. Você está jogando hoje Série A, 32 anos. Série A3, Série A2, tal. Na sua idade, na minha visão, e você tinha qualidade, né? Hoje com 30, era para estar na Série B, Série A, ganhando 80, 100, né? Aí depois você vai descendo. Dentro disso, eu preciso de você, dentro da empresa. Não responde agora, pensa... Vou te dar um fixo e te dou um X% de jogadores que você eu trouxer. E te dou X% de você cuidar do meu jogador. Ele com 32 anos já foi casado. Sabe a coisa que eu mais gostei? Beatriz e Elaine. A Elaine é mãe da Beatriz. Depois vocês vão conhecer. No final a gente faz assim. Obrigado. E você vai entender, porque isso era meu pai. Meu pai, morava em casa, até mudar para Campinas, tudo. Eu chegava dos bailinhos, 22, 23 anos, eu batia no pai e falava, benção mãe, benção Paulo. A pessoa acha careta, né? Ele falou, Edson, é um cara independente, ele até é um cara que ajuda em casa, né? Mesmo como atleta, tudo na época. Eu falei, Edson, eu vou dar uma pensada, mas quero falar com meu pai e minha mãe. Aí me comprou mais ainda. Eu falei, tem família. Eu já sabia da mãe e do pai, já conhecia, mas falei, mas que cara, né? Então, encaixou essa energia. Aí ele veio e falou assim, Edson, eu aceito. Falei, cara, não estou desfazendo, pode ganhar 10. Eu tinha até uma proposta no outro time dar 2. Eu falei, vamos junto. Eu falei, aí a sua parte é isso. Aí é legal. Ele veio, já foi se preparar. Fez Vox to You, oratória, melhorar. Tentar tirar a linguagem do humano. Sim. Né? Porque é um cara... Aqueles vícios de linguagem. E o duro que tem olho claro e o Bruno também, eu penso que eu sou pai dos dois. Falei, esses dois só me dão um gás. E sabe o que é legal? Foi legal porque ele começou em janeiro. Eu tô aqui na minha sala, e o Bruno lá, tudo. Em fevereiro, ele vem, bate na porta. Aí ele falou, rapaz, como é difícil lidar com o jogador. Eu falei, não, mas você só está começando. Isso é só o começo. E aí vê o outro lado da coxia, né? Porque, aqui, jogador e tal. É um status, imagem, né? faz gol, Tem E é bacana isso, né? Porque veio e falou assim, então ele pegou jeito. São quase 4 anos. Legal.
Tá. Eu falei, você tem que estar feliz, cara. E o que eu falei para ele? Se surgir uma oportunidade, salário diferente, alguma coisa, o que eu quero não é nada difícil. Eu cheguei na engenharia e falei, não quero mais trabalhar. Vou pedir a conta, meu amigo que me levou, um dos diretores, falei, cara, eu pedi a conta na engenharia em cima do Carrefour, lá em São Vicente. Quando você for em São Vicente, você tem um Carrefour. Eu toquei aquela obra de laje, que era proteção. Eu voltei e falei, Pedrinho, deixa eu te falar. Eu estava divorciado já, eu falei, voltando à historinha. Você quer que eu pague o aviso prévio ou compre e saia amanhã? Ele falou, não, Edson, não faz. Eu falei, cara, eu vou voltar para o interior. Eu sou caipira do Terra Vermelha, eu estou com saudade de jogar meu futebolzinho náutico, eu churrasco com os amigos. Em São Paulo tá uma coisa assim. Ele falou assim, não, legal. Então, o que acontece? Tudo isso eu estou te falando por quê? Porque a gente tem que ser verdadeiro. Eu falei, o que a gente vai aqui, o dinheiro vai ser consequência. Mas temos que ser verdadeiro entre nós. Então, o braço do escritório, só para você inventar, tem a Sandra, que é a diretora financeira, o Bruno é o administrador geral na parte de TI e conteúdo, o Elton, captador, eu sou o CEO, vamos colocar assim, então? Mas dentro do braço da parceria eu tenho a Footpress, que é a assessoria de imprensa, faz para a Parreira, para os grandes caras aí. Conheci os caras, eles que fazem arte, e de repente sai o gol à noite, a hora que você vê, já está, em menos de 21 já está apostando, tá? Tem a Footpress, a parte jurídica, tem os parceiros, mas o cara que é mais assim, que é Tanuri Ribeiro, que é o Breno Tanuri, que é um dos caras que fazem internacional, o André Ribeiro e mais a equipe de São Paulo. E trouxe agora, que já há um tempo que eu te falo, eu falei, nossa, voltou a minha área, o Dorival fez BID, que nós fechamos para ele, e eu fui lá para gravar os comerciais, tudo, cara, eu voltei na minha época lá, que gostoso, né? Você retoma. Então, o Maurício Jacó, que ele é parceiro da Vanquish lá de Madrid, eu fui até lá no jogo do Amistoso, nós somos até no escritório, que cuida lá do Rodriguinho na parte de arte, não empresário, na parte das artes e de mídia, publicidade. Maurício Jacó, dentro dessa parceria, tem a Glenda Kozlovski, tem outros na parte de palestra e tal, e eu trouxe porque assim, é o que eu te falo, quem divide e multiplica, ele foi diretor da Disney 10 anos, que é a ESPN. É de Novo Horizonte, é nosso conterrâneo, né? E tem também todo o conhecimento, quando você fala sobre mídia, ele tem o conhecimento, quanto que eu vou cobrar para o Marquinhos, né? O Marquinhos é nosso cliente, ele dá uma palestra de meia hora, ou um vídeo tal, ele tem todos esses valores. Então, eu preciso trazer um profissional. Então, eu fico na referência, o Dorival é só comigo, o Maurício ali vem e faz. E assim tem, por exemplo, qualquer um pode trazer a marca e brands para o Dorival, para a empresa. Olha, eu tenho um negócio para o teu cliente jogador, legal, tal. Eu sento com o Maurício, faço orçamento, ele está dentro comigo, tal, e você ganha a sua comissão. Divide, blá, blá, blá. Entendi. E aí vocês estão de olho não só em atleta... Como clube. Por exemplo, Joinville agora. O Joinville, agradeço o Felipe Jimenez, que é um grande executivo, me levou para Joinville para conhecer o D'Artagnan, e ele criou a jornada, que são 18 meses. Que eles falam sério, o D'Artagnan falou, D'Artagnan é um publicitário, 41 anos, torcedor era um cara de torcida, agência de publicidade, e virou presidente. Ele falou que eles estavam cavando um buraco. Aí o D'Artagnan criou parar de cavar o buraco e retomar. Aí o Felipe, pela amizade de muitos anos, desde o Leandro Donizete lá em Curitiba, 4 anos trabalhou com ele, ficou meu amigo sempre. E por onde ele passou como executivo, não tive jogadores com ele, porque eu não tinha um produto para atender Flamengo. Que é só isso, porque o cara está lá, não é porque ele está lá. É igual o Dorival na seleção. Ô Dorival, estou com um menino aqui e tal, você não vai convocar? Não é assim, né? Você vai convocar o jogador. Então o Felipe, muito sério, o Felipe inclusive, ele tem o livro dele, eu vou divulgar aqui, meu amigo Felipe, que é o certo, como que é? O certo é certo mesmo dando errado, o errado é errado mesmo dando certo. Que o que é certo né? Mais ou menos isso. E ele tem esse curso de gestão dele, né? Para o futebol. Então ele me convidou, eu fui o primeiro empresário a chegar lá. Aí eu vi uma deficiência. Que é tudo... Eu falo assim, isso aí o Rolim, que era o dono da TAM, eu vi numa revista
da TAM, viajando pela TAM, eu vi a frase dele. O talento está vinculado à oportunidade. Porque às vezes você tem um talento tão grande e a oportunidade não aparece, você fica com ele dentro de casa e morreu. Então eu acho que a gente tem que buscar as oportunidades. Eu estou ali e senti o seguinte, eles precisam de dinheiro. Então eles estão criando um modelo, a gente conectou Maurício dentro do que ele conhece para buscar patrocínio e estamos tentando vender um pedaço para o dono dessa agência para virar SAF. Se esse modelo der certo, a gente vai estar oferecendo para os outros clubes que estão tudo aqui. Então é uma coisa que eu gosto, é a publicidade, é o marketing. Que legal. Parabéns aí, porque Obrigado. acho que esse é o caminho, né, dos clubes, né? Justamente para sair do buraco, como você está falando, porque virar SAF hoje eu acho que é inevitável, né? Então, o que você acha? Não, pode virar SAF, mas saber como vai ser administrado, quem... Por exemplo, eu conversei com o presidente Alex Santiago agora semana passada lá em Atibaia, do Fortaleza, e o CEO, que é o Marcelo Paz, que é conhecido, o trabalho que eles estão fazendo foi maravilhoso. E aí eu falei, qual empresa está investindo, né, que virou SAF? Falou, não, nós fizemos esse formato, né, e é uma SAF, já constituído SAF. Só que para vender um pedaço não é agora, e se eles venderem, acho correto, porque vê a administração do Fortaleza, tem muitos que querem jogar lá no Fortaleza e não querem jogar no Sul, não vamos citar nome. Recebe em dia, bicho molhado, você vê, eles estão em segundo, né? E já vem de anos toda essa... E você vê como que é o lado da consistência. Se fosse outro, o Vojvoda é um baita treinador. O ano passado, ele perdeu 10 seguidas depois que perdeu o Sul-Americano. Marcelo Paes, pessoal, manteve, subiu e tal. Porque o trabalho é sequência, não adianta você pedir resultado de 3 jogos e mandar embora, né? É longo prazo. Então ele, só sobre a SAF, ele colocou uma coisa verdade, falou, Edson, se um dia a gente inventar de vender, é 10, 20%, é a minoria, ninguém vem mandar o futebol nosso. Porque senão pega um cara que não é da bola pelo ego, ele compra e acaba jogando. Não sabe administrar conforme o futebol manda, e aí acaba fazendo... Ô Edson, eu queria partir um pouquinho pro lado, rapidamente, da seleção brasileira, do Dorival Júnior, que hoje é um grande... Será que você é convocado? Aí. Será? Ou eu, né? Quem sabe aí? Quem sabe? Então, eu queria te perguntar exatamente em relação a isso. Qual que é o seu maior desafio hoje em gerenciar a carreira de um técnico de seleção brasileira, no caso do Dorival Júnior hoje? Na sua opinião, qual que é o que você considera mais desafiador? Não, primeiro assim, até aqui, primeiro agradecer a confiança do Dorival, né? E daí que é uma comissão técnica toda. Você coloca o Dorival tá à frente, mas pode chegar um auxiliar, preparador, Celso, tal, falar, puta, não tá... Enfim, então agradecer muito a confiança, né? Você sabe, você fala desafiador, sabe como eu vejo a nossa vida? Você levantou de manhã, abriu o olho, já tem que agradecer a Deus que está vivo. E todo dia ele é um desafio, para qualquer área que você faça. Então eu vejo assim como meio que rotina, sabia? Eu não vejo assim como, desafio a seleção, porque assim, ó, ele vai ter que convocar e é o que é a cultura do país, infelizmente. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Você fez 2 amistosos lá na Europa, pô, bacana. Chegou na Copa América, não estou aqui defendendo nada. Estou vendo como esporte e como não. Sai um gol do Marquinho, é anulado. Se sai aquele gol, você desculpa, na minha visão de jogo, é mais 4. Beleza. Aí vem, lá, um exemplo, Uruguai, né? Não lembro. Não veio... Agora não fugiu também. Né? Ganhou de 1-0, 1 ou 2, né? Acho que 1-0. Aí vem, por exemplo, o Uruguai, né? Um jogo difícil, E aí vem Colômbia. É isso? Foi. Perdeu no pênalti? Sim. Foi pênalti no Vinícius Júnior real? Foi. Então é assim, o futebol é a nossa cultura. Se o pênalti é dado faz 1-0, mudou.
Ele poderia até jogar em Panamá, depois o Colômbia ganhou fácil. O Brasil podia até perder, tal, mas estou dizendo, dá uma sequência. Como caiu fora, aí eles criam assim. É isso que me decepciona. Às vezes, jornalistas, desculpa te falar, jornalistas bons e jornalistas que não sabem o que é botar uma chuteira. E não acompanha o histórico do Dorival. O Dorival você pega desde o Figueirense, toda vez que foi para os pênaltis, ele não entra no meio para ele passar quem vai bater na roda. Sim. É o Lucas. Antes era o Ivan, que era o primeiro auxiliar, né, que você conheceu. Então o Lucas não. E o Dorival, ele tem essa postura, já falou tudo lá nos treinos, ele fica em volta. Só que eu não sei se é porque a seleção viralizou aquilo. Olha o Dorival, ele está querendo ficar em volta e tal. Sim. Aí mostraram, os jornalistas aqui, não é que gostam dele a coerência, mostraram a final com o Flamengo, ele em volta. A final com o São Paulo, ele em volta. Só que a seleção fez... Então isso foi o resultado de um trabalho, né? É porque ele já tinha feito todo o trabalho. Mas ele não vai... E na outra, ele... Não sei, se tiver um lance de pênalti, eu vou te falar a verdade, 90% ele não vai estar lá dentro de novo. Aí se é campeão, nosso foi campeão, porque daí fica em volta rodando. Então, mas infelizmente a nossa cultura é a velocidade. E vou te falar, comentar uma coisa assim, né? Na reunião com o presidente, que é uma coisa normal, ele até deu uma entrevista, não estou aqui entregando nada. Eu estava junto na sala com o presidente tinha um broche aqui da CBF, né? Dorival usa também no terno, bacana, até ganhei um aí, mas como eu não sou funcionário, não uso não, eu guardei de lembrança. Inclusive, só para vocês verem, depois que o Dorival fechou esse tempo, fui 2 vezes na CBF. Olha. Uma para falar com o marketing, do Lenin, que é o diretor de marketing, para saber, eu e Maurício, o que nós podemos trazer para o Dorival sem conflitar a CBF, né? Uma BID, uma CIMED, um Banco Itaú, um outro, se tem problema. Falou, não, antes de tudo, comunica a gente. Então tá tudo certo, comunica, pode e não pode, pronto. Então foi as 2 vezes que eu fui. Essa vez é a primeira quando ele assinou. Mas ele está com o presidente e ele falou porque vinha de um momento muito, né, com a CBF, muita pressão, né? Sim. Independe do treinador, seu Fernando Diniz, mas os resultados, né? Porque eu também gosto muito do trabalho do Fernando Diniz, né? E aí ele falou, presidente, olha, nós temos amistosos e tem a Copa América. A Copa América, vamos tentar fazer um grande trabalho. Mas se me deixarem trabalhar até 2026, esse broche aí do senhor, nós trazemos a 6 estrelas. Vou tentar no máximo trazer 6 estrelas. Então, assim, não é que a Copa América era para perder ou não. Mas o que é o processo de qualquer trabalho? É o tempo do trabalho e repetição. E não estou dando desculpa porque é para todo mundo. Você vê, dia 6 é amistoso. Não, é o primeiro jogo lá em Curitiba, com o Equador. Depois é dia 10 de setembro, né? A terceira rodada é 10 de outubro. Dia 6, quando eles vão chegar, não sei, porque é na minha parte, eu não pergunto nada, isso é uma coisa do Dorival. Deve chegar um período antes, vem todo mundo do convocado. Então, quantos dias você tem de trabalho? É muito pouco. Muito. E aí tem um pouquinho mais até dia 10, que aí concentra, tal, tem uns 2 dias, 10. Depois libera e volta. Né? Então, a repetição, eu vejo assim em qualquer área. Você chega aqui para trabalhar comigo, eu para você. Eu vou ter dificuldade nessa parte de TI. Mas daqui a um mês eu te garanto, mesmo com meus 68 anos, se eu não tiver pelo menos aproximando, eu já estou 60% melhor. Porque é a repetição. Vai aperfeiçoando. E para tudo é o atleta. O atleta quer virar jogador, é repetição. Ô Edson, eu acho que é basicamente você olhar... Só um minutinho, eu não quero usar. Não, você não poderia buscar para mim ali na cozinha uma água? Tem uma aguinha gelada lá. E você não quer pegar uma água para você? Obrigada. Nem a senhora. Pra mim também, por favor. Estou com a sogra dele. Quem manda está ali atrás, Dona Elaine. Ela é que fala, continua. Um prazer vocês estarem aqui. Eu que agradeço. E nós fechamos mais ainda essa coisa da química com o Marcos Nogueira, que é meu grande irmão e amigo, que me ajudou muito e ajuda até hoje. Que coincidência, né, das coisas da vida. Você vê? É.
Mas ele é fantástico, né? Mas o que é o resultado do trabalho? Você notou que é o boca a boca? Nós falamos de um médico e amanhã, se um outro tiver com ansiedade, vai lá. Isso, é assim, né? É isso. Por exemplo, você fala assim, amanhã um cara quer virar jogador e tal, assim, pô, vai lá com o Edson, ele não vai te enganar. Vai lá com a Codor, porque amanhã não sei se estou aqui, né, como todo mundo, não vai te enganar, vai trabalhar. Agora, se vier, falar assim, quando meu filho vai pro Palmeiras, pro Real Madrid, leva sozinho. Exatamente. Você só vai chegar dependendo de você, amigo. Do seu esforço. Do seu talento. Obrigado. Diz que fala assim, sorte, o Leandro Carnal que fala, né? O filósofo, ele fala assim, sorte é o... Deixa eu ver se eu lembro. É o vagabundo que não tem o mínimo de esforço, que não faz o mínimo de esforço para chegar onde pode chegar. Então ele chama, ele tem sorte. Isso é sorte. Saúde. Saúde. Melhor bebida do mundo, água. Limpa. Edson, a gente tá chegando no final, tá? Prometo. É o seguinte, eu queria saber de você... Tá prometido. Como você enxerga o futuro da seleção brasileira? O que ela precisa fazer para continuar se mantendo competitiva? Primeira do mundo, né? Sendo o primeiro do mundo. Você acha que precisa trabalhar mais as categorias de base para alimentar essa seleção lá em cima? O que a seleção precisa fazer, na sua opinião? Como é que você enxerga a seleção? Olha, eu acho que o trabalho de base ele é fundamental, assim, sabe? Agora, você tem, não porque é Dorival, você tem uma estrutura boa, tem bom treinador e tal. Agora eu vejo o seguinte, ó, vamos colocar. Eu não gosto muito de falar isso, que eu falo assim, o cara quer se meter a falar de meia, de volante e tal. Pararam de criar o camisa 10. Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo. Né? Então, eu vejo que, como seleção, eu vou falar no geral, posso? Claro, por favor. Você pega, por exemplo, um clube aqui do interior, sub-12, 14, 15, 20. Eles querem resultado. Se esse treinador do sub-15 não trouxer o título, manda esse cara embora. Muda toda a concepção sobre o trabalho, vem um outro. Na realidade, para mim, o maior título que tem sub-12, 15, 17 e 20 é o profissional. Dessa sequência, você ter 5 jogadores no mínimo que saíram daqui para cá. Então, você pega a base hoje, o cara não quer perder. Ele já joga fechado. Aquele cara de criação já vai virar aquele segundo volante. Tá? Um exemplo, né? Marcador, né? Marcador. Então, eu acho que, lógico, a gente vai adequando, pelo que eu assisto, né? Aquele cara que é cadenciado, que pensa o jogo, Ganso, foi um Gerson, esses caras hoje morrem de fome. Porque não vão querer. Não tem espaço, né? É intensidade, é correria, parará. Muita força. E a outra coisa que eu vejo, que quando nós perdemos em todas as cidades do interior, o campinho da pelada. O terrão, aquela grama ruim. Por quê? Porque você tinha um jogador de qualidade que sabia dominar aquela bola no lugar ruim. Hoje é campo sintético, todo mundo. Meia da Nike, ou calção da Adidas, eu não sei o que, o brinquinho, tudo tatuagem, parará. Então, fone de ouvido, até na base, o cara sai do ônibus com fone de ouvido e tal. Desculpa falar, mas o respeito para o cara, até principalmente os iniciantes, né? Tem a torcida ali, sim. Sai, dá uma atenção, né? Uns faz um oi, aproxima, né? Sim. Então eu vejo que a própria seleção, ela tem uma estrutura legal, mas eu acho que essa base ela tem que fortalecer, né? O trabalho da base fortalecer justamente por isso. Mas vem tudo de um conceito já dentro dos clubes, né? Sim, uma cultura. E a outra coisa que eu também vejo é os profissionais se prepararem, né? Porque tem muita gente de escolinha,
sem desfazer. Tem a escola do pré-escola, né, vamos colocar assim, dos meninos de 8 anos, que vai ter uma atividade e tal. E eu vou te dar um exemplo. O Fernandinho montou uma escolinha no Brasil aqui em Araraquara, quando veio do Japão. Eu vou te falar a verdade, não conseguiu ficar, não é que não deu certo, pela própria cultura, né? Vou dar um exemplo aqui. Não fui pai, mas cuidei de muita criança. Tem os pais hoje, e não desfazendo dos pets, nem de gato, de nada. Mas tem pai hoje que você vê num condomínio onde tem um campo de futebol e tudo, aconteceu muito com o Fernandinho, que as crianças de 8, 7 anos, por ele jogar bola com o Samuca ali no campo e brincar, os meninos de 7, 8 iam chamar o Fernandinho para ir para o campo para fazer um trabalho de bola ou brincar, e o pai dessa criança está preocupado em passear com o cachorro. Então, olha onde vai o dedo, mas não é que não deve passear, eu adoro o cachorro. Sim. Eu acho que tem que dar uma atenção para essa criança. Continuando a parte da base, né? Isso. Então, eu vejo que nós estamos precisando, assim, no Brasil, como cultura, preparar mais esses treinadores de escolinha, tudo, eles chegarem com um lado assim, claro, tem vários do ensinamento, da educação e da repetição desses atletas, para eles melhorarem esses fundamentos e não ficar preocupado só, principalmente os clubes aqui que são federados, que jogam sub-12, 15, 17, 20, de querer só ser campeão, né? Você vê o trabalho que eu vou mencionar aqui, o João Paulo está fazendo no Palmeiras, na base. É sensacional, porque você vê o lado fora do trabalho, da qualidade deles. Eu fui outro dia lá numa palestra com o Maurício Jacó, que ele fechou a Lívia Nepomuceno, que ele trabalha com ela, aquela apresentadora da Band, muito profissional. Nós fomos lá numa palestra sobre violência contra a mulher. Estava todo, sub-12 até sub-20 lá no auditório. Que legal. E uma juíza, essa juíza foi a que prendeu o João de Deus por assédio lá. Ela que foi no Bial, ela é referência. Aí a palestra com a Lívia, que a Lívia mesmo como jornalista também sofre o assédio, né, por ser mulher, que o pessoal não entende que uma mulher pode ter visão tática, tudo, ela é competente, né? Sim. E também uma outra que é a psicóloga do Palmeiras. Então eles foram falar, achei interessante, por isso que eu estou te falando desde a base, né? Explicando sobre esse jogador, e aí eles citaram, né, o caso do Robinho, o caso do Daniel Alves, né, coisa real, né? E ela mostrou uns vídeos assim, essa juíza foi excelente, eu fiquei encantado com o trabalho dele. Ela falou assim, olha, eu quero que agora vocês fechem o olho, todos os meninos lá, pensa na mulher que vocês mais amam. Depois uns 3 lá, minha mãe, minha avó. E agora eu quero que vocês vejam essa cena. Pô, cara. Ela trouxe uns 4 vídeos de violência mesmo. Bum. E olhou e falou assim, você gostaria essa cena de ver com a sua mãe? Então é legal uma preparação do Palmeiras, estou dizendo, sim, com cuidado, porque eles começam a jogar, viu, Beatriz? Eles se acham estrela, né? Porque é diferente, você pode se tornar uma estrela, mas quando você sai das 4 linhas, você é um ser humano, por isso que eu admiro o Dorival até hoje. Ele pode até, vou dar um gancho aqui, ele está almoçando, tá eu, minha irmã, e nós todos ali num restaurante, vem uma mãe com a criança no colo, ele quer tirar uma foto com você, a criança não sabe nem falar. Pelo menos espera acabar de jantar. Espera acabar. E ele não nega, cara. Ele levanta, ele é um cara assim, é uma luz, atende todo mundo, e uma referência. Então, o que é? O respeito. Então, essa juíza, eu adorei essa palestra, esse trabalho do João Paulo lá. João Paulo todos, né? O João Paulo fala coordenador, mas quem estava lá, todos os responsáveis, técnico, tudo. E aí eu sentei no fundão e vi 2 meninos que de sub-17, os 2 na cena, fez assim, cara, não dá para brincar, hein? Então é importante que foca nesse menino, porque amanhã ele pode estar aqui, estar em cima, começa a namorar uma menina e vai ser violento com ela, entendeu? Não, eu acho que o principal... Eu acho que aí muda toda a base, né? Assim, como muda dentro de campo. Inclusive, hoje, nós temos um treinador na seleção que ele... O Éder.
Não, o Dorival Júnior. Ah, o Dorival, ele é muito pai, muito família. Muito. Honestíssimo. Acho muito. que uma das pessoas mais humildes que eu já conheci. Dorival Júnior. Acho que essas são as principais características do Dorival hoje, né? Você pode. Sempre foi assim. Nunca. Você sabe o que é isso, né? Às vezes até dá uma dúvida falando, Júnior, pô. Entendeu? Porque tem coisas que você, né? Por exemplo, hoje, né, o Dorival, quando ele assumiu a seleção, eu falei, Júnior, infelizmente a gente está num mundo, falei, Júnior, você no avião, mas já que está vendo um YouTube ou um TikTok de alguém ou Instagram, ele está vendo uma imagem que mandaram para ele, que é uma imagem que ela pode ser abusiva, uma coisa engraçada. Um cara está aqui atrás, filma, olha que o Dorival fica atrás. Infelizmente, é esse lado dessa mídia que faz mal, porque esse aparelho, ele tem ajudado tanta pessoa. Eu tenho um filho que faz medicina não sei aonde, em outro país. Esse vídeo ameniza a saudade, né? Antes a gente não tinha nem notícia. Então esse lado é muito bom. Agora, pelo outro, ele acaba querendo... E outra coisa, eles querem ver um gancho para vender, vamos colocar nessa história da mídia, quer ver uma coisa ruim onde vai vender. Por isso que os recortes aí, os caras ficam milionários. E eu gosto quando o Pablo Marçal ele fala assim, mete o pau em mim e eu ganho mais dinheiro com você, porque ele faz o recorte, joga e dá milhões de visualizações e entra o dinheiro. Ele fala que ele... Eu tenho admiração por ele. Reverte a energia que vem negativa para positiva, né? É igual que eu falo assim, pô, você lá no Rio Grande do Sul, você tal, ajudou. Eu falei, não ajudei não. Mais de 2.000 pessoas. Eu fui o criador e 2.000 pessoas ajudam, entendeu? Então, pô... Não estou aqui para falar de política, estou dizendo sobre o lado do... Perfeito. Né? Claro. Que é uma coisa que você não tira de mim, é sobre política. O que você acha desse? Eu acho para mim. E aprendi com meu pai. Meu pai falou assim, ó, o voto é secreto. E eu sou uma pessoa que não sou ligado a partido. Eu sou ligado ao ser humano. A sua atitude, a do teu pai que eu conheci, me convence para sim ou não. Qual é o problema desse profissional ser desse partido e tem qualidade e tem como fala, tem um programa de coisa para o povo, porque o que é o político? É o que às vezes o mínimo pensa. É a melhoria pro povo. Sim, claro. Né? O nosso vamos votar no vereador que é meu amigo. Nem brincando. Qual é a sua proposta? Eu vou votar num outro cara que não é nem meu amigo, mas que a gente vai andar na rua. Tá bom a educação, tá bom o calçamento, tá bem a saúde. Pronto. É o meu ponto de vista. Ô Edson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, pra gente finalizar. Eu queria saber de você se a gente deixou de falar sobre alguma coisa que você gostaria de falar. Se ficou algum assunto para trás que você gostaria de falar? Eu gostaria assim que assim, não que deixou de falar, mas eu gostaria assim de pedir, vamos falar na nossa área aqui que é o futebol, pedir para esses pais, porque a relação é a criança e o pai. E eu sempre falo assim, não queira fazer nada para prejudicar uma instituição que é o clube, né? Tirar jogador de graça ou isso, aquilo. Por isso que, às vezes, você, dentro do seu conceito e a forma de você pensar, gosto de empresários, tenho algo, mas o meu café não é muito com empresário de futebol. Né? Não que eu não me identifico, né? É porque quando você está muito com empresário de futebol, dentro de 100% da história, 50% é mentirosa. Então já não... Mas eu gostaria que eles assim respeitassem mais assim os pais, né? A instituição clube, porque sem clube não tem, esse atleta vai jogar onde se não tem um clube? Então esse clube tem que estar sustentado, tem que estar bem financeiramente, com toda a estrutura para receber esse filho. E se não tiver esse clube, como é que eu vou conseguir trabalhar? Então eu gostaria assim que esses pais, desde a sua base, desde a sua criança que tem o dom desse futebol, que focasse nesse filho para ele ser cidadão. Primeira coisa. Perfeito. Cidadão. E o segundo,
respeitar as vontades dele com limites, regras. E não se vender para uma situação de promessas, porque lá na frente vão tirar o dobro dele. Quem oferece de graça, te dou isso, aquilo, tira lá na frente. Então é uma orientação que estou tendo os cuidados, né, dessa coisa. Para a gente ter um mundo melhor, não é o problema só do futebol. É a gente olhar nos olhos das pessoas e sentir muito, está faltando muita retidão e verdade. Perfeito. E como que as pessoas fazem para encontrar a Coder, a agência, para estar entrando em contato? Vocês fazem isso? A agência, sim, nós temos o nosso Instagram, depois você pode até anotar, Coder Soccer. Tem o website, codersoccer.com.br. Você vai estar colocando tudo aqui embaixo. No site da Coder tem o contato, onde você passa teu e-mail, tal. E dentro disso tem o contato nosso sobre um jogador diferenciado, né? O que a gente não, até vou divulgar isso, o que a gente não faz é chegar um jogador de 20 anos para a gente empregar. Eu não sou clube. Então, normalmente, o jogador de sub-18, 17, que ele já esteja federado. Agora, um menino de 14, 13 anos que não tem oportunidade, é muito diferente, aí é nosso departamento de avaliação, que é o Elton, que ele tem todo o pessoal, tem treinadores. A gente tem um leque assim de pessoas, por exemplo, o Dorival. Eu não trabalho com jogador meu, mas às vezes o que eu faço? Eu vejo um jogador diferente, eu passo para o Lucas para ele, o que vocês acham? É em conjunto, né? É em conjunto, né? E aí as coisas acabam acontecendo. Perfeito. O espaço está aberto, né? Nós recebemos todo mundo e não tem muitos que tem de taxa, não existe pagar nada. Tem gente que faz evento. Essa coisa também queria dar uma dica para os pais. Tá passando uma avaliação aqui hoje, no domingo vai ter um peneirão, tem que pagar R$100. Não se deve pagar nada. Porque num peneirão de um dia, de 3 horas, não dá para ver ninguém. É encher a bolsa, o bolso e a bolsa desses organizadores. Porque é uma franquia do Corinthians, não sei o quê. O jogador bom, ele joga de graça. Ele vai lá numa... Aí tudo bem, tem um peneirão, coloca lá. Captou essa diferença, vão levar para o clube e vai começar a ganhar dinheiro. Eu aprendi com o seu Armando Clemente, ele foi atleta, e teve escola aqui de base, o Atlas. Dorival, jogou muito conhecido. E um dia eu vindo ele fazer as coisas, cara, eu fiquei até assim, me emocionou, né? A gente pedia pro Fernandinho, eu vinha no Japão, vinha de containers e 30 pares de chuteira, porque lá no Japão 2 jogos já é velha. Falei, traz aqui, eu dava tudo pro senhor Armando, bolas, Dorival, comprava, a gente dava bolas para ele, tudo. Eu falei, seu Clemente, o senhor precisa, como é que faz o senhor pagar as contas? O senhor precisa ganhar dinheiro com... Ele falou assim, Edson, eu não vivo do futebol, eu vivo pro futebol. Uau. Cara, sensacional. Eu não sou você empresário, você vive do futebol. Aí eu aprendi com ele que a gente faz bastante coisa pro futebol, sim, né? Entendeu? Edson, muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez. Obrigado, beijão, viu? Tô dando um beijo no Wilson Rodrigues aqui. É isso aí. Meu irmão e a família. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Alguma bobagem que eu falei, esquece, não vão querer me notificar e botar no... E agradecer aqui, ó. Vem aqui mostrar. Vem pra cá. Vem cá, dona Helena. Vou estar aqui. Vem pra cá. A Beatriz, que é a noiva dele, foi modelo. Olha, se eu conhecesse, tivesse agência, a gente ia... Só que eu não sei se ele ia ficar feliz. A gente ia botar ela, tem um rostinho assim, para trabalhar na Malásia, em Tóquio, Osaka. Olha aí, ó. Obrigado a vocês. E a Elaine aqui. Obrigadão, viu? É isso aí, por vocês gente. terem vindo. Muito obrigado, mais uma vez. Valeu. Valeu, gente. Obrigado e vamos para a próxima, hein? Valeu.